porque a nível de congregação aqui do campo, eu não sei se tem uma congregação que tenha uma banda, um conjunto, um som tão especial como este. Então a vida desses homens de Deus que continue assim, para o engrandecimento da glória de Deus, no nome do Senhor. Porque esse conjunto, essa banda, ela impulsiona determinadas pessoas, assim como eu, a louvar a Deus, acompanhado por eles, porque esta banda encobre muitos defeitos do cantor. E ele continua firme. Então todos eles, para a glória de Deus, não recebam a honra agora para vocês, porque não é de vocês, é de Deus. Mas nós não podemos deixar de dar honra a quem tem honra, diz a palavra do Senhor. Um dia tudo irá findar, um dia Jesus ele voltará, um dia sim me bastará, um dia subir ao céu, deixar não cansar de edificar o que eu farei. Minha razão precisarei, porque meu Cristo falou, apenas eu atenderei a pedir do Senhor. Louvar a Deus é muito bom, independente se a pessoa tem uma voz cheia de melodia ou não. Sendo para Deus, ótimo, maravilhoso. Aleluia. Porque eu estou sentado aqui no púlpito e posso até nem gostar se alguém louvar a Deus e a voz não me agradar. Mas não é para mim. Não é para o pastor. É para Deus. Aleluia. E Deus recebe glória do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, eu tive o privilégio, a honra de ser convocado pelo pastor da congregação para estar nesta noite aqui para trazer uma mensagem da palavra de Deus. Eu não costumo colocar
tema na mensagem que eu hei de trazer para a igreja, porque o tema de Gênesis a Apocalipse, o tema da mensagem é Jesus Cristo. Mesmo que alguém queira colocar temas diferentes em determinadas mensagens ou pregações, mas o tema da Bíblia, o tema central da Bíblia, chama-se Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. E eu dou muito cuidado nas minhas pregações, para quando eu pregar a palavra de Deus, não deixar Jesus de fora. Eu me preocupo muito com isso, porque Ele é o centro. Eu posso falar de muitas coisas na Bíblia. Alguém pode falar de muitas coisas na Bíblia, começar lá em Gênesis, do princípio, chegar até Apocalipse, mas cuidado para não deixar Jesus de fora da pregação, da mensagem, porque nenhuma mensagem da Bíblia Sagrada salva o pecador, senão a mensagem da cruz. Aleluia. É uma mensagem única. E sendo única, aqui está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 3, a começar do versículo 19. A palavra de Deus que diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus, que já antes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés diz: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus queridos e amados irmãos, nesta palavra, este discurso, nós encontramos ali com o nosso irmão Pedro e João, discurso esse que foi gerado mediante uma operação milagrosa que Cristo realizou através do corpo, através do canal da vida do apóstolo Pedro e apóstolo João, e que levou o apóstolo Pedro então se expressar desta maneira, porque as pessoas naquele momento que presenciaram aquele milagre maravilhoso de um homem que há 38 anos estava aleijado e vivia de mendigância, vivia pedindo, mas Jesus teve compaixão daquela vida, e através de Pedro e João, aquele homem passou a caminhar perfeitamente, aleluia, perante os olhos da população. Aleluia. E as pessoas atônitas, admiradas com aquele milagre,
acostumado e aprendeu, aleluia, a dar toda a glória para Deus. Disse: porque vocês estão olhando para nós como se nós de nós mesmos saísse a virtude para que este fosse curado. Não é de mim, Pedro, não é do meu irmão João que essa virtude saiu, mas sabe quem operou este milagre? Jesus. Esse que vocês negaram perante Pilatos, esse que vocês escolheram, um homicida no lugar do Santo de Deus. É este Jesus que operou este milagre, o qual esse homem está caminhando. Aleluias. Esse discurso de Pedro é extenso. Eu não quero aqui recapitular, não. Mas quero ficar no versículo 19, quando ele chega ao ponto de dizer para aquela multidão: arrependei-vos e convertei-vos, aleluias, para que sejam apagados os vossos pecados. E venha assim o tempo do refrigério, que seja, venha o tempo de paz da alma do homem, da alma da mulher, ao aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Aquela multidão de pecados é pegado, aleluia, lançado no mar do esquecimento, aleluia, e aquela alma, ou aquelas almas, são lavadas e remidas no sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E pegando um gancho do nosso pastor, também enxaguada, lavada, remida e enxaguada no sangue de Cristo Jesus. Coisa que nós, pela misericórdia de Deus, já somos. Então, nesta noite, o apóstolo está falando o seguinte: que não há tempo atrasado e nem passou o tempo, não, mas arrependei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Mesmo que nesta noite, aqui nesta nave desta igreja, todos já sejam reconciliados com Deus através da morte de Jesus, mas mesmo assim nós temos a nossa vizinhança que está a ouvir a palavra de Deus através desse aparelho sonoro, e a ouvir a palavra do Senhor, quem sabe abrir um espaço, glórias, o nome do Senhor, para que Jesus Cristo entre na sua casa nesta noite. Glória a Deus. Para que você tenha o privilégio de receber a salvação. Aí Pedro continua dizendo que Moisés, lá no Velho Testamento, aleluia, no livro de Deuteronômio, glória a Deus, Moisés já então orientava a nação israelita, dizendo: o Senhor Deus tem dito que vai levantar entre os seus irmãos, entre os nossos irmãos, um varão semelhante a mim, Moisés, um varão igual a mim, igual a Moisés. E que Deus fala desta maneira, que toda alma que não ouvir a palavra de Deus pela boca deste profeta, certamente será exterminada. Aí Moisés, sem ter uma sã consciência de que profeta era esse que Deus tinha planos de levantar nos tempos futuros, ele não tinha uma plena consciência que ali já estava se tratando do Filho de Deus que haveria de vir ao mundo, aleluia, porque da mesma maneira que Deus colocou a sua palavra na boca de Moisés e dos demais profetas, da mesma maneira, ou melhor, aleluia, a palavra de Deus não veio na boca de Cristo, a palavra de Deus era o próprio Cristo, louvado seja Deus. Então tinha uma diferença maior entre esse profeta que Moisés já estava anunciando
para os profetas, aleluias, que eram da época de Moisés. E quando nós examinamos as Escrituras, nós vamos ver em todos os profetas que escreveram, eles falam deste dia maravilhoso da chegada do Salvador. Uns falam explicitamente, outros falam, aleluia, com mais cobertura, outros declaram, aleluia, de uma maneira mais evidente. É só você ir para o profeta messiânico, aleluias, aonde, segundo a Bíblia Sagrada, e para quem examina as Escrituras, não existiu profeta nenhum do Velho Testamento que falasse mais de Jesus Cristo do que este profeta messiânico, louvado seja Deus. O profeta Isaías, louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías, Deus faz com que este profeta, aleluias, fale da concepção de Jesus. Uma virgem terá um filho se nos deu. Ali estava falando, aleluia, de quando Maria ia receber graciosamente a mensagem, a notícia, que ela seria a mãe do Salvador do mundo, louvado seja Deus. Aleluia. E aí, Isaías fala, glória a Deus, do poderio de Jesus, aleluia, príncipe da paz, Deus forte, 5 atributos que somente Ele tem. Depois que ele passa, aleluia, no percurso da vida de Jesus Cristo, para chegar no final da sua caminhada, aí Isaías já começa a falar e a pregar, aleluia, a coisa mais importante para a humanidade, louvado seja Deus, que foi a entrega de Jesus para ser morto, como o cordeiro levado ao matador, que não abriu a sua boca, mas se entregou em pró, em favor, em salvação para a humanidade, louvado seja Deus. Quando Isaías, ele conclui o sofrimento e a morte de Jesus, ele vai agora para a ascensão de Jesus, a ressurreição de Cristo, louvado seja Deus. E neste interim de tempo, Isaías agora inclui na sua pregação quem? Nada mais, nada menos do que a igreja gloriosa e glorificada por Jesus Cristo, indo para o céu, glória a Deus. Aleluia. Então, por isto que o apóstolo Pedro, aleluias, ele fala que todos os profetas falaram desses dias maravilhosos. E hoje, nós, biologicamente, não somos filhos de Abraão, mas segundo a fé que está conosco, segundo esta fé que nos levou a aceitar a Jesus como nosso Salvador, nós somos filhos de Deus por adoção. Nós recebemos a bem-aventurança de Deus nas nossas vidas, louvado seja Deus, quando Ele diz que na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia, louvado seja Deus. E hoje nós podemos contemplar as famílias da nova aliança sendo benditas, louvado seja Deus, sendo adquiridas por Deus pela bênção espiritual da parte de Deus na vida de Abraão.
Porque o Evangelho segundo a Bíblia Sagrada, ele foi revelado para a humanidade explicitamente no Novo Testamento, no nascimento de Jesus em diante. Mas na verdade, essa palavra evangelizadora é de muitos tempos atrás. Se tivesse a oportunidade de perguntar para a igreja quem foi a primeira pessoa que ouviu o Evangelho na face da terra, aleluia, será que tem alguém que lembra quem foi a primeira pessoa que ouviu a pregação do Evangelho? Glória a Deus. A Bíblia diz isto lá em Gálatas, que Deus, prevendo a salvação, primeiro anunciou a Abraão o Evangelho. Louvado seja Deus. Com estas palavras, e todas as famílias da terra serão benditas em ti, Abraão. Deus, ele estava falando com Abraão, mas não literalmente, aleluias, que aquela bem-aventurança seria tirada de Abraão. Não, Deus estava se referindo, aleluia, à descendência de Abraão, estava se referindo, aleluia, àquela semente que nasceria de Abraão. Glória ao nome do Senhor. Que nós sabemos que Jesus Cristo, ele é judeu, ele é descendente da tribo de Israel, que pertence aos judeus, e consequentemente Israel é filho de Abraão, neto de Abraão, que é o Jacó, e até chegar em Abraão. Quando Deus chamou Abraão para fazer a promessa, ele estava prevendo, aleluias, a humanidade. Glória a Deus. É por isso que Deus preparou o terreno, desde lá do Éden, quando houve a primeira desobediência humana contra Deus, contra a sua palavra, porque a primeira desobediência realmente não aconteceu aqui na terra, não. A primeira desobediência contra a palavra de Deus, contra o poder de Deus, deu-se de uma revolução lá no céu. Aí, pastor, eu fico meditando, se no céu teve um tinha aqui na terra, o que é que acontece? Se lá no céu teve rebelde, e aqui na terra, o que é que não tem? Mas ninguém consegue vencer a Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Então a primeira desobediência aconteceu dessa revolta lá no céu. Depois veio a primeira desobediência humana aqui na terra, que foi os nossos primeiros pais. Então a partir daí, Deus agora começa a dizer: eu tenho um plano. Eu tenho um plano para quem quer destruir a minha imagem e a minha semelhança. Louvado seja Deus. Eu tenho um plano para destruir aquele que quer destruir a minha imagem e a minha semelhança. Porque a intenção do adversário de Deus é atacar a criação de Deus, é atacar a imagem de Deus, a semelhança de Deus, jogar por terra, que somos nós, os homens. Quando diz os homens, não é porque nós estamos deixando as mulheres fora, não. Nós estamos falando na linguagem de Deus, que Deus nunca trata a humanidade como homens e mulheres, não. Deus trata o homem. Quando Deus trata o homem, Deus está dizendo, a mulher também está inserida nesse contexto. Aleluia.
Então o homem é imagem e semelhança de Deus, que quando nós nascemos na lei da inocência, nós trazemos perfeitamente a imagem e semelhança de Deus. Aí vem os tempos, vem o conhecimento das coisas, aí perdemos, passamos vários anos sem a reconciliação, outros até descem a tumba fria sem conseguir essa reconciliação para receber de volta a sua imagem e semelhança de Deus, porque morre sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas feliz é aquele que aceita Jesus Cristo e recebe a reconciliação mediante, aleluias, a justificação por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, queridos e amados irmãos, nenhum profeta da Bíblia Sagrada, por mais intimidade que eles tiveram com o seu Deus, olha que nós, observando as páginas da Bíblia, nós ficamos admirados com determinadas pessoas, com determinados homens de Deus, com uma intimidade tremenda com Deus, homens que ordenava que não chovesse e não chovia, homens que orava a Deus e o fogo caía do céu, homens que orava, aleluias, e a rocha dava água, homens que oravam, aleluias, em batalhas ferrenhas, lá no campo de batalha, orava para o sol parar e o sol não caminhava, orava para a lua não caminhar e ela parava, porque isto era intimidade com Deus. Aleluias. Homens que passavam horas, dias orando em favor do povo de Deus, aleluias, que chega, orava tanto que ficava doente fisicamente, como foi o caso do profeta Daniel, 21 dias orando ao Senhor, aleluia, buscando resposta para as coisas que Deus tinha falado lá há 70 anos atrás. Profeta que se preocupava com a integridade do povo de Deus, Glória a Deus, porque tinha intimidade com Deus. E quando a resposta descia, está lá um exército de demônio pairando na atmosfera para não deixar Gabriel descer para trazer a resposta da oração daquele homem de Deus, Daniel. Glória a Deus. Tudo isso é intimidade com Deus. E Deus autorizou, vai lá, Miguel, abre caminho para Gabriel passar, porque Daniel precisa da minha resposta, louvado seja Deus. E quando Gabriel chega, Daniel, você é um homem muito amado, Deus tem ouvido as suas orações, desde o momento que você passou a orar a face de Deus, que Deus está ouvindo as suas orações. Mas aconteceu, Daniel, que Satanás me barrou lá em cima e não deixou passar. Não é assim que está escrito na Bíblia? É assim. Mas eu pedi ajuda a Miguel. Glória a Deus. E Miguel não veio para negociar com o diabo, não. Miguel já veio com a espada fora da bainha, espanando o demônio para todo lado. É assim que nós temos proteção de Deus, e que você não vê, e que eu não vejo, aleluia, os demônios em reunião secreta, lá com o inferno, com o seu chefe, para nos destruir, por igreja de Jesus, aleluia, mas o Espírito de Deus está nos protegendo, aleluia. É assim que acontece.
comunhão que tiveram, não receberam da parte de Deus o que Jesus recebeu, de salvar o homem dos seus pecados. Glória a Deus. Teve uma acumulação de pecado aí por muitas décadas, muitos séculos, séculos e séculos. Os animais inocentes pagavam pelos homens pecadores, mas o pecado continuava, não tinha jeito, até que veio a plenitude dos tempos. E aí veio Jesus, nascido de mulher, sob a lei, ou seja, debaixo dos rituais da lei de Moisés, ou que seja, da lei do Velho Testamento, e nos deu essa grandeza de sermos salvos por Jesus. Merece glória ou não? Porque toda glória é para Deus. Que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço pela oportunidade. Aleluia. Deus está sempre grato a Jesus por esse sacrifício maravilhoso que Ele fez por nós. Louvado seja Deus. Não devemos esquecer jamais desse sacrifício. Acontece o que acontecer. Muitas das vezes as pessoas deixam Jesus por sofrimento, por luta, por perseguição. Mas se você for olhar a Bíblia Sagrada, você já analisou que nenhum dos santos de Deus, nem profeta, nem apóstolo, nem discípulo, não tiveram vida afogada? Tiveram vida perseguida, vida para que sejam destruídos, mas não foram. Agora nós, em pleno século 21, não queremos sofrer com a dor na unha, porque nós estamos achando ruim. Os apóstolos e os primitivos discípulos sofreram tanto, e nós que somos a última geração não vamos sofrer nada. Analise bem, que o Senhor nos guarde e nos proteja. Aleluia. Podem colocar quem quiser nos departamentos públicos, até com aquela falácia: não, eu vou para lá porque eu estou pronto para defender o projeto da igreja, defender a igreja. Isso é uma falácia. Quem defende a igreja, eu tenho conhecimento pela Bíblia Sagrada, quem defende a igreja chama-se Espírito de Deus. Ele foi enviado a este mundo para não nos deixar órfãos. Aleluia. Porque se tiver alguma armadilha contra o povo de Deus e for consentimento de Deus, se for para a glória de Deus, homem nenhum pode impedir, porque Deus está determinando. Aleluia. A perseguição de Jerusalém, na época a igreja tinha um senador no seu meio, era membro da igreja, mas ele não vê este senador e em busca das autoridades judaicas ou romanas para não perseguir os crentes, não. Via a igreja orando, buscando ao Senhor. Aleluias. Quando prenderam Pedro para matar no outro dia, que Deus usou o controle remoto naquele dia. Alguém pensa em controle remoto? É desses dias, não, já existia há muitos anos atrás, há muitos séculos e séculos. Deus apertou o controle remoto e as portas da cadeia se abriram. Soltou Pedro, vai Pedro embora. Não foi nenhuma pessoa que foi lá chamar o tribuno, o governador, solte Pedro. Não. Aí quando Pedro chega na casa da irmã Maria, a igreja está em vigília, orando em favor de Pedro. Aí sai Rode, um homem que tinha lá, um adolescente, viu bater na porta. Quando chega lá Pedro, a menina ficou tão espantada, tão
alegre que nem abriu a porta. Voltou e disse: é Pedro. E os irmãos que estão orando disse: você está fora de si, menina. Pedro está preso. Mas não está orando para Pedro ser solto? Glória a Deus. Não, é Pedro mesmo, vem ver. Era Pedro liberto, solto. Quer dizer, o Espírito de Deus, esse mesmo Espírito que protegeu a igreja primitiva daquela época, protege essa também. Glória a Deus. Essa igreja é de Deus, essa igreja não é de homem, não, aleluia. Esta obra é obra de Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Agora, o que está determinado por Deus para acontecer, até para a purificação de muitas pessoas, porque Deus conhece todo mundo. Não precisa ninguém dar notícia de alguém para Deus, que Deus conhece. Porém, eu não conheço. Aí Deus pode criar situações para me provar que quem eu achava que era não era nada. Porque essa questão mesmo de. Já estou entregando, pastor. Essa questão mesmo de. Estão inventando lei aí para casamento de pessoas do mesmo sexo, não sei, que tem que ser nas igrejas também, a igreja que recusar vai fechar, vai preso, não sei o quê. Se Deus quiser permitir isso aí, não tem ninguém que vai impedir. Isso vai acontecer. Fim dos tempos, perseguição. Sabe por quê? Porque Deus quer mostrar a muita gente quem é pastor e quem é pastel. Glória a Deus, é verdade. Porque o pastor verdadeiro vai dizer: nessa igreja aqui não casa esse tipo de gente. A polícia chega e pega ele e leva preso e fecha a igreja, mas ele não faz o casamento. Mas o pastel, porque ele está de bem com a sociedade, não, os tempos mudaram. Pode ver o que eles fazem. Aí Deus vai dizer lá para você que dizer que ele não é nada. Irmãos, não se engane, não. Nós estamos caminhando para o fim. E o fim vem. O fim vem. Mas Jesus está do nosso lado. Amém, amém.